Antes de iniciar o meu pronunciamento, senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar todas as nações indígenas do nosso país, sobretudo as do meu estado, do estado de Rondônia, que tive e tenho até hoje uma grande amizade com os povos indígenas de Rondônia. Tanto eu quanto a deputada federal Marinha Halpe, desde quando fui prefeito, governador. Quando governador, assinamos inúmeros convênios, desenvolvemos muitos projetos nas comunidades indígenas do estado de Rondônia. Eles sabem que podem contar sempre comigo e com a deputada federal Marinha Halpe. Parabéns a todos os indígenas do nosso país. Senhor presidente, o tema deste meu primeiro pronunciamento da semana não poderia ser outro: a crise política em nosso país. A chegada do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao Senado e os possíveis desdobramentos deste momento verdadeiramente histórico que vivemos. No último domingo, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu aprovar a abertura do processo de impeachment contra a presidente da República. É um daqueles fatos, senhor presidente, que mudam tudo. Mudam nossos prognósticos, mudam nossas reflexões, mudam nossas tentativas de antever o que pode acontecer no amanhã. Dias atrás, em discurso que fiz desta tribuna, eu havia me manifestado favoravelmente à ideia de realizar novas eleições presidenciais. Naquele momento, estava convicto de que esse era o caminho mais indicado. Meu norte sempre foi a união nacional, a superação dessa polarização que se instalou no país e que nos paralisa econômica e politicamente. Naquele momento, novas eleições me pareciam o melhor caminho para desarmar os espíritos e superar esse abismo que se instalou entre os brasileiros. Esperei um gesto da presidente da República, que não veio. E esse projeto, aliás, nem apresentei projeto, nem PEC, porque apresentada como foi apresentada hoje, com todo respeito, já foi dito aqui por advogados e juristas que é inconstitucional, por isso não apresentei e também não assinei essa PEC de hoje, porque esse gesto teria que ter vindo da presidente da República, de iniciativa dela, convocando os poderes do país, o Senado Federal, a Câmara Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, todos os poderes constituídos para que pudesse vingar, para que pudesse acontecer uma nova eleição no mês de outubro. Isso não aconteceu. Agora é passado. Perdeu o time. Porque isso poderia ter acontecido antes da aprovação do processo de abertura de impeachment pela Câmara Federal. Hoje não mais, infelizmente. Porém, o resultado da votação de domingo na Câmara dos Deputados me chamou a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, o anseio por mudança que a votação em si representa, resultado que é da legítima manifestação de representantes do povo democraticamente eleitos. Em um segundo lugar, as indicações que temos aqui e ali na imprensa, em conversas, em análises conjunturais, de que o vice-presidente Michel Temer pretende realizar, caso assuma definitivamente a presidência da República, um governo de coalizão, voltado para a mesma união nacional que eu tanto prezo e que coloco como a prioridade número 1 do país neste momento de crise. União nacional. Temos claros motivos para crer, senhor presidente, que Michel Temer tem plenas condições de recolocar o país no caminho do crescimento. Hoje chegou-nos a notícia, por exemplo, de que ele pretende enxugar a esplanada, diminuindo o número de ministérios dos atuais 32 para em torno de 20, proposta que eu já defendo há muitos anos, incluindo a criação de 3 superministérios: social, da infraestrutura e da economia. Também há indicações de que o número de cargos comissionados, hoje quase 23 mil, deve cair substancialmente. Fala-se em reduzir pela metade o número desses cargos no Executivo Federal. Tem que dar um exemplo.
Não menos importante é a manutenção dos programas sociais bem-sucedidos iniciados e mantidos nos governos de Lula e Dilma. A proposta de criação de um superministério voltado para a área é evidência clara de que, ao contrário do que dizem, Michel Temer manterá, sim, as conquistas sociais que vêm se acumulando no país desde 2005. A biografia do vice-presidente Michel Temer é outro aspecto tranquilizador dessa transição. Ele já demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de diálogo e conciliação, seu profundo conhecimento das leis e da Constituição, seu trânsito fácil entre parlamentares, ministros, membros do Judiciário e do Ministério Público. É um político que orgulha o PMDB e que, neste momento em que a União Nacional é nossa absoluta prioridade, não deixa de guardar várias semelhanças com outro vulto de nosso partido, o saudoso Ulisses Guimarães, que em momento histórico, não menos conturbado que o atual, também soube usar a arte da conciliação para unificar o país em torno dos mesmos objetivos e ideais, e elegeu Tancredo Neves para presidente em eleição indireta e, logo em seguida, eleição direta. Concedo com muito prazer uma parte à nobre senadora Rose de Freitas. Senador Raupp, meu eterno presidente do PMDB. Vossa Excelência, lá atrás, nós convergimos até num ponto que tínhamos em comum, uma visão de que, para sair, entre aspas, dessa crise, porque sair da crise vai demandar um longo tempo, e posições muito precisas, posições altaneiras, que está faltando nesse país. E nós entendíamos, Vossa Excelência também, que as eleições gerais seria o melhor caminho. Me preocupou muito, Vossa Excelência chegou muito determinado a fazer aqui uma explanação que é comum a todos, sobre o caráter do presidente Michel, e não está em discussão o caráter, a conduta, nem a história dele. O que está em discussão é o que seria melhor para o país. Como Vossa Excelência tomou essa posição, e eu tenho muita admiração por Vossa Excelência, sabe Vossa Excelência que esta Casa está se mobilizando, muitos dela, para ir na direção de termos eleições, porque há uma controvérsia política tão grande que eu jamais presenciei igual. O nosso país não está como estava na época do presidente Collor, que o país se uniu todo pelo impeachment. Então, não houve essa divisão que nós vimos a todo momento no meio da rua. Hoje tem uma bandeira que está posta aqui, de que temos eleição, não porque não ter seria contra o presidente, o vice-presidente Michel Temer. É porque não ter também significa estar contra uma parte da sociedade brasileira que não entende, não conhece, não viu, não está confiando, e esse registro aqui, o editorial da Folha de São Paulo hoje, que explicita bem isso. Como nós vamos votar um impeachment aqui nessa casa e todo mundo, as pessoas conhecem a posição de outros, eu não sinto felicidade, né? Não vi porque aquelas expressões pelo meu filho eu cumpro com o meu dever, pelo meu filho eu luto pela pátria, pelo meu falecido marido eu relembro as suas lutas ao meu lado e eu manejei com o meu trabalho. Todo mundo achando que era uma festa, e não era uma festa. Então, quando Vossa Excelência, eu só queria fazer uma pergunta, se Vossa Excelência puder me responder, é que há essa luta verdadeira aqui na casa, e está na rua também, a vontade que o povo está começando a manifestar de eleger um presidente, de não ficar com a pergunta, como será esse outro governo? Ainda que tenha à sua frente, possivelmente, se tudo acontecer como o sentimento que temos, um homem com toda a história do Michel Temer. Como Vossa Excelência, se viesse essa proposta hoje para casa, como Vossa Excelência reagiria? Se tivermos a oportunidade de elegermos, fazer a coincidência e elegermos um presidente da República, onde o povo vai com o seu sentimento dizer, se eu tenho que viver com essa nova realidade, eu quero escolher. Eu quero escolher. E o meu sentimento, eu estou lá atrás ainda, na pele, no corpo, na alma, o regime ditatorial que tanto nos fez sofrer.
Nesse momento, se essa casa dissesse, vamos eleger um novo presidente da República, como que Vossa Excelência reagiria? Porque eu conheço Vossa Excelência de luta, de opiniões, né? Caminhei ao seu lado na presidência do PMDB. Eu pergunto isso porque eu tenho a impressão que não tem um pedaço desse país, um pedaço, que não pense que poderia ter outra alternativa do que essa que está, por força da Constituição, se colocando na frente de todos nós. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência por refletir sempre. Eu só não tenho rapidez de Vossa Excelência. Eu ainda estou na eleição, né? Acho que é uma alternativa. Vossa Excelência já reafirma aqui e fala numa coisa que me preocupa, o tal do superministério. O tal do superministério. Não tem nada que tenha sido dito até agora que não tenha sido dito por todos os outros. Que será diferente, meu Deus, eu não sei. Eu fico presa à expressão do ministro Roberto Barroso, que quando viu determinada foto disse, meu Deus. Eu disse assim, meu Deus, se tiver essa proposta, eu queria muito que Vossa Excelência estivesse encabeçando conosco. Muito obrigada. Nobre senadora Rose Freitas, agradeço a parte de Vossa Excelência e respondo às indagações de Vossa Excelência. Eu sou muito realista. Se essa proposta tivesse surgido antes da aprovação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, com aquela vitória esmagadora, seria... Presidente, sempre meu presidente. Seria diferente. Meu presidente. Mas ela apenas confirmou, ela apenas deu o aval para que o processo continuasse. Aqui iremos julgar o impeachment. Mas nós temos que entender que qualquer projeto que venha a tramitar nesta casa para mudar os rumos desse processo, no caso de uma nova eleição, terá que passar também pela Câmara dos Deputados. E será que nós vamos alimentar essa ilusão de que a Câmara dos Deputados, que deu 367 votos pelo impeachment, e que o governo só teve 137 votos, vai aprovar um projeto desta natureza? Se o processo de impeachment tivesse sido derrubado na Câmara e viesse uma proposta do governo nesse sentido, aí sim, aí eu acredito que teríamos chance de termos uma nova eleição. Mas nesse momento que a Câmara já votou, por isso que eu digo que é tarde, já passou o time. Nesse momento que a Câmara já votou e está agora a pressionar não só a Câmara, mas a sociedade brasileira, com a sua ampla maioria esmagadora, com mais de 60%, 70% da população, a pressionar esta Casa, o Senado Federal, para que faça valer o que a Câmara aprovou lá e aprove aqui também, eu não alimentaria a ilusão de que qualquer projeto, qualquer proposta que começasse a tramitar agora possa substituir esse processo de impeachment que está em curso. Esse é o meu pensamento, essa é a minha avaliação. Eu gostaria muito que isso tivesse acontecido há algum tempo atrás, que a presidente tivesse chegado à conclusão, e aí, com todo respeito, senadora Rose Freitas, senador Donizete José, senador Paulo Paes, senador Magno Malta, acho que houve um pouco de arrogância, de prepotência, e achando que podia derrotar o processo do impeachment na Câmara dos Deputados, e que não aconteceu. Movimentos foram feitos, e naturais. Acho que os movimentos, espero que tenham sido movimentos republicanos, naturais, de que quem quer derrotar um processo de impedimento, como aconteceu. Mas eu já venho falando há uns 60, 90 dias atrás, que esse processo, quando começou, era água morro abaixo. Eu fui até criticado quando calma, senador, não é bem assim. As coisas, é água morro abaixo, ninguém segura mais. A sociedade brasileira quer. Nós já vivemos isso no país. Eu era muito jovem, ainda era prefeito lá da minha querida cidade de Rolim de Moura, mas eu já vivi, assim como grande parte da sociedade brasileira viveu um processo semelhante a isso. É água morro abaixo, ninguém segura mais. Não somos nós que vamos segurar, porque a sociedade quer. Desculpe, eu não quero debater com Vossa Excelência. Pesquisas tão recentes, já debatendo, pesquisas tão recentes mostraram a rejeição, tanto da presidente Dilma, quanto do nosso presidente, infelizmente, Michel Temer, e dizem que não quer nem essa alternativa e nem a outra alternativa. E se nós estivermos, eu guardo assim na minha alma uns dizeres de João Batista Mota, que foi arcebispo do nosso Estado, no meu entendimento, só o povo salva o povo. Portanto, é muito importante que ele dê sua posição, que ele coloque a sua posição.
eu não acho impossível nada, porque nós agora vamos decidir o impeachment. Nós agora vamos decidir. E eu gostaria muito que o povo estivesse dentro desse processo. Não aguentaremos uma outra situação igual a essa, presidente Raup. Não aguentaremos viver o segundo momento. E ninguém pode dizer, diz o Renan que ele não é cartomante, nem eu sou, né? Sou mais índia do que qualquer coisa, mas quero dizer que põe o ouvido na terra e a gente ouve o som dos tambores que estão tocando até agora, mesmo depois do plenário da Câmara ter sinalidade pela continuidade do processo de impeachment. Obrigado. Sendo uma parte, o nobre senador Donizete. Senador Raup, obrigado pela parte, senador Paim, presidente, senhoras senadoras, senhor senador. Eu fui instigado aqui por esse diálogo entre o senhor e a senadora Rosa Freitas, porque esse debate basicamente começa hoje aqui. E se fizer uma pesquisa na segunda-feira, se o povo quer o impeachment ou quer a eleição direta já, vai ganhar a eleição direta. Então, se nós quisermos ouvir o povo, a gente tem a oportunidade de ouvir o povo. Se o Congresso não tivesse se levantado contra a presidenta Dilma, ou liderança do Congresso, lá em junho de 2013, em que ela propôs um plebiscito para ver se a gente faria uma constituinte exclusiva para a reforma política, e tivesse ouvido o povo ia pedir a constituinte para a reforma política. E hoje, se a gente consultar o povo vai dizer que quer eleição já. E nós temos a possibilidade de fazer isso num acordo geral, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo. E essa é, sem sombra de dúvida, a melhor saída para esse país nesse momento. Então, eu acredito, né, estou ouvindo o seu pronunciamento com respeito e bem elaborado, e reconheço que o senhor chamou atenção para isso anteriormente, mas tem aquele ditado, nunca é tarde. Eu penso hoje, uma consulta à população, né, vai dizer eleição já, porque é o eleitor senhor, né, de nós, senhor dos poderes, o soberano, nesse processo, pode dar a melhor saída. Né? Nós não dar, mas o eleitor dará a melhor saída. Então, por isso eu penso que é tempo ainda de discutir essa iniciativa. Por fim, como eu já discordei na reforma política aqui, esse negócio de aglutinar ministérios, isso, para mim, não passa de jogo midiático. E eu falei isso do meu próprio governo, certo? É uma justificativa. As pautas que esse país tem para desenvolver exigem um maior empoderamento. E um ministério como o da mulher, hoje, que aglutina direitos humanos, igualdade racial e juventude, já é um ministério que se juntou, mas ele traz a força das pautas de ministérios anteriores. Né? E tem ministérios como o da pesca, que não era justo, nem necessário, porque não traz a economicidade que precisa, nem necessário fazer, porque é uma pauta ainda em evolução, em crescimento, para interferir diretamente na economia. Então, a junção dos ministérios, do meu ponto de vista, não traz a economicidade que se espera e, ainda por cima, aniquila algumas pautas que precisam florescer com mais vigor e com mais força. No entanto, eu reconheço as opiniões, respeito, mas eu, nesse momento, acredito do fundo do coração, senador Raup, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo senhor aqui, acompanhando nesse período que estou. Hoje, se consultarmos o povo, ele quer eleição. E há como fazer um acordo geral de unidade do país em torno de uma eleição. Olha, vindo de Vossa Excelência, que é um senador do Partido dos Trabalhadores, já é um avanço muito grande. Reconhecer que seria necessário uma nova eleição já agora em outubro. Eu gostaria muito que estivesse vindo da Presidente da República, antes da aprovação do impeachment na Câmara. Repito, eu defendi essa proposta e achava ela muito interessante. Hoje já acho que está um pouco tarde. Mas, senador Donizete, senadora Rose, eu estudei a estrutura ministerial de vários países. Eu sou um defensor da redução da máquina pública, da redução do número de ministérios, e eu não conheço no mundo
outro país que tivesse 39 ministérios, como tivemos, né, até pouco tempo atrás aqui no Brasil. Eu defendi uma redução para 20, para 17. Já reduziram, acho que 8 ou 9. Talvez tenha que reduzir mais uns 10. A Alemanha tem 14 ministérios. É a segunda ou terceira potência mundial, tem 14 ministérios. Os Estados Unidos, acho que é 21 ou 22, que é a maior potência mundial. A Inglaterra, acho que é 14. E por aí vai. Varia de 12, 13 até 20, 22 ministérios, a maioria dos países do mundo. Então, o Brasil exagerou nessa estrutura governamental. E eu acho que é preciso dar esse exemplo de enxugamento. É a hora de propostas positivas, senhor presidente. É hora de olhar para o futuro, de superar diferenças, de unir forças pelo país. É hora de fazer sacrifício e tomar medidas firmes, algumas até impopulares, mas absolutamente necessárias para a superação do momento crítico que enfrentamos. É o que a população espera, nesta hora difícil, de seus representantes. Com o processo de impeachment no Senado, é para cá que todos os olhos estão voltados. Cumpramos nosso papel com firmeza e seriedade. Voltemos a ser uma nação una, coesa e compromissada com os objetivos do crescimento econômico, do desenvolvimento e da justiça social. Muito obrigado, senhor presidente.